Bom, começando a nossa live de hoje sobre LGPD no setor público. Verificar os desafios, o que é aplicável e o que não é. E hoje o nosso papo é com o Arthur Castro, especialista em regulação e DPO no Ministério das Comunicações. Então, teremos muitas informações dos bastidores e também do lado da lei, entender um pouco o que de fato é aplicável. Não falei Tá, nada até joia. agora, só estava comentando qual é o tema da nossa live Ah, sim. e te chamei por aqui. Então, se você puder se apresentar, comentei que você é o especialista em regulação, DPO no Ministério das Comunicações. E eu acho que a primeira dúvida, não dúvida, mas curiosidade que as pessoas têm, eu não sei se você tem passado por isso, mas quando você fala DPO, eu acho que as pessoas olham, né, e falam: nossa, mas já foi nomeado ou não sabe do que está falando, né? Como que tem sido Isso, e como que isso, começou tudo? isso é verdade. Olha só, vamos lá, vamos começar do começo. Primeira coisa que eu acho que em serviço público, mais do que e no momento que a gente está vivendo, sobre, enfim, a gente se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD e tudo mais, é mais importante entender de serviço público e das necessidades dos usuários do serviço público do que de qualquer outra coisa. Tá? Então, por mais que a gente detenha todas as técnicas enfim, você precisa ter um cliente, né? Você tem um Uhum. cliente, você precisa entender, é da mesma forma que a iniciativa privada, você precisa entender seu cliente. Então, no meu caso, eu tenho 12 anos de serviço público, eu não estou aqui para ficar, enfim, me provando e tal, mas por algum acaso tenho 12 anos de serviço público e 8 aprovações de concurso público, sempre foi por meritocracia. Agora, também quero dizer para o pessoal que só estou aqui porque é a Denise, tá? Não Ah, estaria aqui se não fosse a Denise, porque quando eu comecei eu vi que ia acontecer de eu ter que, enfim, assumir uma área de governança do serviço público de um ministério que é o do Ministério das Comunicações, que foi recém-criado, e que eu tenho várias áreas de governança pública, e vi que tinha a proteção de dados envolvida, comecei a procurar qual seria a minha melhor capacitação, e a Denise apareceu como a primeira delas, e acima de tudo, com um viés muito prático, né? Foi isso que eu mais procurei. E a Denise, quando eu vi que a Denise anunciou assim, aí eu tenho mais de 30, 40 projetos no meu currículo, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero ah, prática, eu quero, assim, óbvio, a gente pode depois buscar um aprofundamento acadêmico e tudo mais, eu quero isso, quero que a gente... Temos também isso, né, como foco, mas no momento presente a gente precisa adaptar o serviço público de hoje para amanhã. Então, a Denise, como já se apresentou como uma pessoa que tinha 40 projetos, eu falei, é isso que eu quero. E aí, por isso... olha, E aí, gente, eu e estou aí meu testemunho... surpresa. Por quê, Denise? Não, estou surpresa porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente estava ali, né, ensinando, a gente também estava aprendendo. E você veio também já com uma postura diferente, talvez porque durante, né, o curso você também já estava aplicando ali. Então a gente, de certa forma, estava ali numa troca de conhecimentos, muito mais até. É porque o que acontece é que na verdade, da minha posição, o que aconteceu foi que eu assumi uma área de governança de um ministério que foi recém-criado, que é o Ministério das Comunicações. E, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, todas as minhas falas aqui, opiniões, não representam falas oficiais do Ministério das Claro. Comunicações, né? Isso é um disclaimer que eu tenho que fazer aqui, né? Enfim, isso aqui eu estou aqui como pessoa física, não como pessoa jurídica. Mas vamos lá.
me foi feito um convite para pegar toda a governança, e eu adoro e gosto disso. Falei, vamos lá, que desafio é esse maravilhoso de colocar um ministério de pé? E entre essas áreas, a área de proteção de dados, né? Então, e eu já estava de olho nisso, já tinha, junto com isso, compliance anticorrupção. Eu tenho muitos anos de atuação em corregedoria, investigação sobre irregularidades. Então as coisas se falaram. E aí aceitei o desafio. Agora, é muito mais legal a gente trabalhar com o que é novo, né? E agora, para a Denise não é novo, porque ela já tem 40, 60 projetos disso na carreira, mas para a gente que é enfim, de serviço público, executivo de serviço público, é relativamente novo, mas é um gosto muito legal de saber se vamos trabalhar com um negócio que é novidade e sobretudo, que a gente vai ajudar as pessoas a terem uma garantia individual, um direito da personalidade protegido, né? Exatamente. E assim, mesmo com todos os projetos, é algo sempre novo em cada empresa. Então, as pessoas nesses projetos, eu acho que você também tem passado por isso lá internamente, as pessoas estão engajadas, de fato. E quando eu chego em uma empresa, a gente vai trazer o assunto, não é como outro projeto do meio jurídico, né? Que a gente chega lá falando, vai fazer uma auditoria, vou fazer uma due diligence aqui, vou analisar, fazer um parecer. Não, você chega e, de fato, precisa daquelas pessoas junto com você. E as pessoas compram a ideia e se veem motivadas. E é por isso que sempre todo projeto é um gás novo também para mim. Pois é, Denise, o que você me conta aí? O que você acha que, enfim, no serviço público é parecido, é diferente? O que a gente precisa prestar atenção? Enfim... O que eu vejo, assim, eu já atuei em algumas empresas do setor público, principalmente energia. E o que eu vejo de desafio maior é por conta do momento. É um momento de transformação também do setor público, de uma transformação de um setor analógico que agora está virando muito digital e cada vez mais, né? Você não precisa ir até a Receita Federal para quase nada mais. Você não vai até um cartório, você não vai... pessoalmente para basicamente nada mais, né? Não tem mais formulários que você tem que mandar pelo correio ou ir pessoalmente entregar, agendar um horário. As coisas estão muito evoluindo demais. Só que essa evolução veio no momento aí junto com a LGPD. Então, eu sinto que a gente, quando entra dentro de um projeto, né, no setor público, nós já temos esse desafio de encarar sistemas que estão em mudança. Pessoas que estão ainda se adaptando a um novo processo. E você chega querendo mudar mais uma coisa, basicamente, né? Tem muitas coisas que não precisam ser mudadas, que a gente só precisa de trazer uma adequação. Mas é assim que as pessoas veem. E elas falam, pô, acabamos de mudar isso, vai ter que mudar de novo. Eu tô sentindo isso, sabe? Esse momento. Desculpa te interromper, mas o serviço público passa muito por isso, em razão da descontinuidade, né? Estou no serviço público há 12 anos e isso acontece muito em razão da descontinuidade. E aí, quando vem uma LGPD, o pessoal pensa, é mais uma moda que vai chegar, a gente vai fazer um esforço, vai passar. Só que não entenderam que não é uma moda, né? Não é uma onda, não é uma coisa que veio para ficar, é uma garantia inerente aos direitos de personalidade, é algo que já tem gerado indenizações no judiciário e os servidores públicos estão aí com a mão na massa, todos sendo, enfim... Então, uma relativa posição de vulnerabilidade, não é, em relação a isso. E é tipo, assim, você já participou de algum projeto desses, assim, Denise? De alguma estatal, de alguma... De LGPD ou outro tipo de projeto? Não, de LGPD. Ah, sim, sim. Participei. E foi exatamente por isso que eu estou falando dessa questão de transformação.
Porque eu percebo que são pessoas que estão ali meio cansadas de você chegar com uma mudança nova. Diferente do setor privado, que eu vejo que as pessoas percebem aquela necessidade, se colocam no lugar, verificam também alguns pontos positivos de melhorias em processos, diferencial competitivo, o que a gente não tem no setor público. Você não vai fazer uma adequação no setor público pelo diferencial competitivo, porque você vai ser melhor ali que o seu concorrente. Então, eu não vejo isso, eu vejo realmente como um setor que precisa de um estímulo maior, né, do que os outros. E isso que você comentou, você trouxe 2 pontos também. Um, que era o segundo desafio que eu ia falar, era a falta da cultura de proteção de dados. Isso de maneira geral. Então, a gente tem países europeus com normas de proteção de dados desde os anos 70. E aqui no Brasil, só aquelas normas setoriais, totalmente, né, espalhadas, fragmentadas. Então, não é algo inerente. E aí, esse entra como se segundo desafio. Sim. Anteontem, nós tivemos um seminário internacional que foi realizado pelo Ministério da Economia, pela Secretaria-Geral de Governança Digital. E esse seminário trouxe alguns participantes de países do leste europeu e tal. E aí, o tema do seminário era, assim, o lema do seminário era Once, Only, but Privacy First. Então, o que eles queriam dizer? Olha só, nós queremos uma transformação digital, nós temos uma secretaria do Ministério da Economia, que serve para transformar o Estado em um Estado digital. Mas o nosso lema é Once, Only, significa o seguinte: o indivíduo, quando presta uma informação pessoal, ele vai prestar uma informação pessoal uma vez, em uma base de dados. Once only. E não vai precisar, quando ele entrar num outro serviço público, prestar essa informação de novo. But privacy first. Então, privacidade está ali no design do serviço. Esse era o mote, esse era o lema do seminário. E nós tivemos assim, enfim, a mensagem de vários atores, painelistas ali, né? Atores de alto nível, atores de alto nível. Esse design foi feito, segundo o seminário, com base no governo do Reino Unido, e está bem avançado. E tivemos a participação ali junto, eu até publiquei no meu Instagram, da CGU e do TCU. A CGU é um grande parceiro da gente o tempo todo. Então, o que a gente está vivendo, Denise, é o seguinte: a gente está vivendo um cenário o que a gente precisa pensar. A gente está vivendo um cenário de transformação de Estado. Né? O Estado, existe uma decisão de Estado, que o Estado vai passar a ser um Estado digital. Os serviços públicos vão ser digitais, principalmente os federais. Mas, segundo o que nos foi transmitido como premissa, a privacidade vai ser resguardada. E nós temos agora, aí eu falo de minha parte, dentro do ministério que eu trabalho, que nós temos atenção total para isso. Né? Nós estamos enfrentando agora todos os dias, questões que não têm respostas. Não tem respostas. Né? A gente recebe um pedido de informação já com base na LGPD. Eu quero saber os meus dados, assim, sensato. Né? Eu, como lá encarregado, recebo. Né? A ouvidora recebe um pedido de informação e manda. E aí, qual que é a regulamentação? Então, nós estamos num processo de construção de Estado digital. O Brasil, nesse contexto, pelo ranking da OCDE, não está mal colocado. Não vou lembrar agora exatamente qual é a posição, mas enfim, o Brasil está muito bem. Ontem, no seminário, foi anunciado que a gente tem uma plataforma digital hoje, né? Que é um protocolo único, que é para ser protocolo único como um todo, que é o GovBR, né?
E aí o GovBR é para ser como se fosse a sua entrada única para todos os serviços, que é o que a gente sonha, né? Uhum. Você não, você Sim. vai num lugar, vai num guichê só, e o guichê é na sua casa, no seu computador. E aí foi anunciado que a gente já tem 100 milhões de usuários, né, cadastrados. Então, a gente está passando por um processo que é de transformação da nação, né, do Estado. A gente tem nações hoje no leste europeu que são referência em estados e nações todas digitais, né? A população porque foi criado um projeto de Estado para que as pessoas tenham competências, enfim, virtuais, digitais, para que a nação seja digital. Isso foi um projeto de Estado que foi criado e foi implementado por lá. Letônia, Estônia, sem esquecer dos Escandinávia e tudo mais. Então, e nós aqui estamos engatinhando ainda, mas estamos no caminho também. Com certeza. E isso que você está dizendo, né? Toda essa questão digital, tudo isso permeia a utilização de dados pessoais, né? Não tem como a racionalidade do porquê que o Estado precisa de todas as informações, isso vem desde, né, da criação do próprio Estado, porque é esse o pacto social. Você vai ter informações para fazer a gestão dos recursos, para alocar os recursos da melhor forma possível, inclusive para as políticas públicas. SUS, Bolsa Família, né? Todos os programas, você precisa saber qual é o seu público, como você falou, né? Conhecer o seu cliente, né? O cliente é o cidadão. E se você não conhece o seu cliente, você não sabe quais são os anseios, você não sabe como alocar os recursos de forma mais adequada. Oiê, Foi? desculpa a minha falha de conexão aqui. Olha, a gente Imagina. vamos pensar o seguinte, Denise. Antes de mais nada, eu quero dizer para todo mundo que é o seguinte: a Denise é a minha maior professora, primeira professora. Antes de fazer o curso dela, eu já mandava dúvidas para ela e ela já me ajudou em N coisas. Antes de eu ser nomeado encarregado de dados pessoais lá, a Denise é uma pessoa maravilhosa. E a gente tem que pensar o seguinte: eu acho que não existe um controlador de dados maior do que o Estado. Sim. Não é? Então, obviamente que a LGPD veio para não dificultar o mercado acontecer, né? Ela não veio para dificultar as transações, ela veio para regrar as condições. Agora, veio também para limitar o Estado, porque assim, se a gente pensar no Estado democrático de direito, aí a gente está numa discussão um pouco mais filosófica, mas assim, para que o direito veio, a Constituição veio para limitar o direito do soberano, não é? O direito do governante. E aí a LGPD vem nesse contexto para dar contornos melhores para essa garantia, que é a garantia inerente ao direito de personalidade sobre os dados pessoais. E aí, enfim, o titular dos dados pessoais tendo essa liberdade e mantendo os seus direitos, como é que isso se reflete no Estado, nos órgãos públicos? Não é? Pois é. Frente também a outra liberdade, que é da transparência ativa, da transparência pública. Então a gente tem aí um aparente conflito, né, da lei de acesso a informações e também, junto com isso, né, meio que em oposição, à proteção de dados pessoais. A gente enfrenta isso todo dia, né, no setor público. A gente enfrenta isso todo dia. É esse o desafio que está aparecendo para o DPO, né, para o encarregado do setor público, todos os dias. Esse o dilema que a gente está passando. E como você falou, né, o Estado como maior controlador, e por um lado, tendo essa necessidade das informações para prestar a sua própria função, a gente entra naquela questão que mesmo assim precisa ter regras. E cada vez mais, porque nos últimos tempos as polêmicas foram enormes, né? Não só a nível federal, mas principalmente, inclusive, aí
municipais. Questões de Wi-Fi público, né? Aí como que utiliza aquelas informações que a gente está entregando para ter o Wi-Fi? Vende para o setor privado, né? Era isso que estava acontecendo. As questões de compartilhamento de dados com o setor privado. Se o setor público ele é o maior controlador, se ele passa informação para um privado, esse privado vai ter uma poder de competitividade maior do que o outro, né? E como que isso vai ficar? Então, a LGPD traz uma regulamentação sobre isso. Diferente do setor privado, quando a gente tem uma participação maior do indivíduo ali, na maioria das vezes de forma voluntária, entregando a sua informação por um serviço, no setor público, muitas vezes, você não tem essa liberdade, você precisa prestar aquelas informações. E nesses casos, muito mais é que a gente tem que avaliar aquelas regras de transparência. Eu tenho que entregar minhas informações, mas eu tenho que ter transparência do que é feito com elas. Eu tenho que ter segurança dos meus dados, né? Então, eu acho que esse entra em um dos pontos quando a gente, né, fala, bom, é aplicável para o setor público? Tá bem claro na LGPD, né? Se aplica a toda pessoa jurídica, setor público, setor privado. Depois, bom, se aplica, ok. Tem algumas diferenças? Tem algumas peculiaridades, mas em regra geral, precisa de um DPO? Você é prova viva disso, né? Precisa de um DPO. Tem a determinação na LGPD que os órgãos públicos também precisam se adequar. E, aliás, quando a gente fala de órgão público, a lei é bem extensa, né? Entra todos os órgãos que estão indicados na lei que você comentou, Lei de Acesso à Informação, Correios, prefeituras, ministérios, Poder Judiciário, entra tudo na mesma regra. E a principal, eu acho que é o ponto da transparência, né? A transparência não é porque o Estado precisa da informação que ele não tem o dever de ser transparente e dizer como aquela informação é tratada. Não é porque ele precisa usar o dado que ele não vai ter que respeitar o direito dos titulares, como já está acontecendo com você também, né? Das pessoas querendo exercer os seus direitos, mas ainda encontrando um ambiente que não está totalmente preparado, né? Como você falou, que a gente, né, o setor em geral está em um processo de adequação, assim como o setor público. Então, de fato, a gente tem aí um choque diário, como você mencionou. A gente ainda tem, assim, qual é o cenário que a gente enfrenta hoje? A gente tem uma autoridade instalada, não é, em funcionamento, a gente tem um arcabouço jurídico, esse é o cenário que a gente tem, um arcabouço jurídico não só pela LGPD, mas por outros atos normativos, lei de acesso à informação, principalmente frente ao setor público. Frente à iniciativa privada ainda tem Código de Defesa do Consumidor, ainda tem alguns atos normativos concorrenciais, né? O CAD tem isso. Mas, do ponto de vista mais do setor público, a gente vai ter lei de acesso à informação versus não, mas assim, conjugada com a lei de acesso, a lei de proteção de dados pessoais, lei geral de proteção das pessoas. Então, é isso que a gente enfrenta todo dia. A gente tem que dar um passo atrás, né? A gente tem que pensar assim, o que essas normas estão buscando proteger, né? A gente tem que voltar lá ao direito civil à luz da Constituição Federal. A gente tem que voltar àquele Código Civil de 2002, que é chamado Código Civil Constitucionalizado, né? Então, hoje nós tivemos uma decisão judicial muito divulgada nas redes sociais do Judiciário de São Paulo, que fundamenta, não é, uma indenização de um telefone de uma pessoa que estava nas bases de dados Serasa, usando como fundamento a LGPD, mas, enfim, a informação, o fato era anterior à LGPD. Então, a gente já tem muita coisa aí muitas dúvidas, né, para serem sanadas. E aí, no caso do setor público, a gente precisa ainda colocar a bola no chão
né? Caso a caso, entender, ver assim, quais são os imperativos de interesse público frente aos Uhum. imperativos de proteção de dados pessoais. A gente ainda está bem no campo do estudo, bem no campo, no meu caso lá, eu estou o tempo todo em contato com a CGU, a gente tem tido todo o cuidado do mundo para não tomar decisões erradas ou que coloquem qualquer coisa em risco. A gente está tentando ao máximo resguardar o interesse público. Que não é, e não é fácil, né? Como você falou, a autoridade ainda se movimentando, a gente não sabe o que, que vai vir, né, dessas decisões, e não é tão claro quando você fala de equilibrar um interesse, mesmo no setor privado, né, equilibrar um interesse público ou privado versus o interesse de um indivíduo ou o interesse da sociedade, isso muitas vezes não é tão simples, né? É muito subjetivo. E que, a quem cabe tomar essa decisão, né? Acho que é por isso que tem esses desafios. Como que você vai, de alguma forma, conseguir equilibrar esses pratos e trazer alguma decisão que seja para os dois lados você consiga ter algum tipo de benefício, né? Ou que não fique desequilibrado. Eu acho que, assim, do ponto de vista do serviço público, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, estamos passando por um processo de transformação digital. A gente precisa transformar o país, né? A gente Uhum. tem agora um projeto que assim, eu, servidor público, 12 anos de carreira e tal, acredito que é um projeto sem volta, que é um projeto de transformação digital. Se a gente pensar países do leste europeu, se a gente pensar, não existe o país melhorar se nós não tivermos uma nação digital. Junto com isso, a gente precisa pensar num outro conceito, que é o princípio da confiança. Tá? Então, o que é o princípio da confiança? É o de que a gente fornece nossos dados e a gente não tem medo de que esses dados sejam mal utilizados. Porque se a gente está numa nação digital, a gente está numa nação que tem dados, a gente tem cartórios para tomar em conta dos nossos dados já, secularmente. Não é? Uhum. Porque a gente, se você pensar que você tem cartórios, é porque você não confia de que os seus dados são bem tratados. Para que isso aconteça, o blockchain é uma prova disso, você tem o princípio da confiança. O seu dado não pode ser malversado. Se ele for malversado, você não provém seu dado, você não tem uma nação digital. Não é? Então, você não evolui. Uhum. Então, você precisa de uma nação digital. Para a nação digital, você precisa de confiança. Para a nação de confiança, você precisa de segurança. Então, é um tripé. E aí, blockchain e outros mecanismos vêm para nos darem essa possibilidade. Desculpa essa informação. Imagina. E o que você estava falando, né? O que eu passo muito, não só no setor público, mas no privado, que é você viabilizar o que a tecnologia tem trazido, né? A gente tem que olhar a LGPD, a gente, dentro do programa de adequação, avaliar os riscos para o titular, tá ali de acordo, mas também não querer parar tudo, né? Não dá para você parar tudo aquilo que está acontecendo por conta da transformação que está acontecendo, né? Não só no setor público, mas essa ideia de como viabilizar, e como você falou no evento, né? Com o privacy first, olhando para a privacidade em primeiro lugar, é um desafio muito grande. O Privacy by Design é um dos processos mais complicados da LGPD e ele passa batido assim, né? Eu acho que a gente só vai se dar conta mesmo na hora de aplicar isso. Vamos pensar do ponto de vista do Estado, tá? Um Estado ideal para a gente, com esses princípios que a gente viu agora, recentemente. Então, qual é o princípio que a gente tem? Se é one and first, então você coloca o seu dado uma vez em uma base e nunca mais coloca em nenhuma outra base. Existe decreto para isso. O decreto já existe, dizendo o seguinte: se eu tenho o meu dado em alguma base de dados federal,
nenhum outro órgão federal pode me pedir isso de novo. Isso é uma regra legal. Obviamente que Sim. quando você forneceu ali para a Receita Federal, aí você vai num outro órgão, ele te pede de novo, você não para a sua vida e impetra um mandado de segurança para dizer, olha, vá cumprir o decreto. A gente não para fazer isso. Mas o decreto já existe, o princípio já existe, então, e é muito bom que exista todo um arcabouço. Gente, o Ministério da Economia tem uma Secretaria de Transformação Digital, de Governança de Governo Digital, está focada nisso. A gente tem hoje a plataforma GovBR com 100 milhões de usuários cadastrados. Já. Então, o princípio do Only né, já está ali em curso. E depois, but privacy first. E aí, quando chega no privacy first, a gente cai naquela peça que funciona entre o computador e a cadeira. Não é? Quando você chega no privacy first, a gente cai em quem é servidor público, recebe a solicitação de informação e precisa ter o filtro. Aí a gente vai cair numa questão que chama-se cultura. Sim. Então, se a gente está no movimento de transformar o Estado em um Estado digital, se é o Holland First, se é Estado digital, se é o país todo, nós já estamos 100 milhões de pessoas cadastradas no GovBR. A gente precisa conscientizar quem está dentro do Estado, os servidores públicos, a saberem que, bom, a gente precisa ter uma série de salvaguardas para que, enfim, proteger esse direito fundamental, que é o direito fundamental aos dados pessoais. E a Secretaria de Governo Digital, ela tem, de certa forma, também auxiliado bastante, né, com os guias operacionais. Como que você tem visto aí a utilização desses guias, essa iniciativa, e até no seu dia a dia, tem ajudado? Isso tá funcionando? Não, é excelente. Assim, a estrutura que a Secretaria de Governo Digital tem provido para os órgãos públicos é fundamental. A CGU também tem sido muito acessível e tem expedido orientações também, né, no dia a dia. A gente tem enfrentado questões cotidianas que são sensíveis e que, se nós não tivermos atenção, a gente vai acabar cometendo uma violação ao direito de proteção de dados pessoais, porque a partir do momento que a lei entrou em vigor, as ouvidorias já estão recebendo pedidos de informação. Né? Então, no Ministério onde eu trabalho, nós já recebemos alguns pedidos de informação, né, pessoal? E aí, como é que essa pessoa pode ser autenticada ou não? Né? Essa pessoa é essa pessoa ou não é? Né? A forma como ela pediu garante a autenticidade da sua identidade ou não? Enfim, aí a gente está caindo numa discussão bastante operacional e prática, que é, na verdade, o que interessa, não é? Porque o dia a dia é o que vai interessar para a proteção de dados pessoais. Agora, não há dúvidas de que a Secretaria de Governo Digital está dando todo o suporte de conhecimento, de orientações, a CGU da mesma forma. Enfim, eu acho que a gente está caminhando muito bem do ponto de vista da orientação e da supervisão. Agora, as situações concretas estão aparecendo e as situações concretas não estão previstas. Não estão. A situação concreta que aparece é o DPO, o encarregado, que tem que sentar, ler, de repente até troca uma dúvida com a professora Denise, né? troca uma ideia com a professora Denise, com a Manuela, não é? Porque, enfim, a prática é a prática. E para quem não sabe do que a gente está falando, é só colocar no Google guias operacionais para adequação à LGPD, www.gov.br/governo digital. Tem muita informação, eu acho que eles conseguiram trazer aplicáveis ao setor público alguns processos como de mapear dados, de incidentes, e processos que, apesar de ser um guia para o setor público,
está assim, sendo muito utilizado pela iniciativa privada também, pela falta, claro, ainda de orientações da autoridade em relação ao assunto, mas eu também achei que o material ficou muito bom, ficou nível realmente das autoridades europeias, são materiais excelentes. Claro que, como você falou, né, não adianta pegar um modelo e querer aplicar se você, né, não tiver um conhecimento, não sentar ali, como você falou, se deparar com as questões do dia a dia. Teve uma pergunta aqui, que eu acho que eu estou vendo que você está tão animado com esse tema, que eu acho que você vai até gostar de responder. Você está falando dessa iniciativa, né, do Once And Only. Once and Only, e aqui a pergunta é mais ou menos no sentido se você acha que vai vingar isso mesmo do poder público de fato cumprir o decreto, ou se você acha que vai precisar de alguém da sociedade que vai ter a paciência de impetrar o mandado de segurança, né, aquilo que a gente estava falando. Pelo que você falou até agora, e eu estou animada pela sua animação com isso. Então, não sei se eu percebi certo, mas que você está completamente acreditando nesse projeto. Denise, eu não tenho outra alternativa a não ser acreditar. Veja, eu sou especialista em regulação de carreira. Eu me dedico a sair da iniciativa privada e vim para o setor público há 12 anos. E é isso, se eu não acreditar, eu não saio de casa de manhã, entendeu? E outra coisa... Mas tem iniciativas... Não, eu tô falando uma questão pessoal, mas agora, assim, Tá. Agora, de verdade, eu acredito que assim, tudo aquilo que a gente faz dentro do serviço público, a gente tem pessoas, a gente tem equipes maravilhosas e tal, a gente faz para melhorar a vida das pessoas no país, né? Vai funcionar? Vai. Se a gente fizer tudo certo, vai ser muito difícil, vai demorar, tal, mas a gente tem que acreditar que vai funcionar. Vai. E eu também acho, porque isso não é só em função ali do cidadão em si, mas é uma eficiência, inclusive na arrecadação de impostos, né? Então eu acho que olha, tudo isso... A Receita Federal é uma referência muito grande em eficiência de serviço público e tudo mais, a gente não tem dúvida disso, e cada vez mais, enfim, ela vai melhorar. Mas eu digo do ponto de vista de qualquer outro serviço público, aquele serviço público que não gera um ganho imediato para o Estado, como a arrecadação, a gente precisa acreditar, a gente precisa trabalhar. Eu trabalho com pessoas todos os dias que são... Minha equipe é fantástica, é muito boa, enfim... nós trabalhamos acreditando, né, e de verdade fazendo o melhor que a gente pode fazer para que o Estado melhore, né, e para que a vida das pessoas melhore. É assim que a gente trabalha, isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho orgulho de dizer que a gente trabalha para isso. E, de uma forma otimista, nós vamos chegar... O Brasil já está... não vou lembrar de cabeça agora, o seminário foi ontem, mas o seminário está disponível no YouTube. O Brasil já está em um bom o Brasil já lugar está muito bem, ranking, né? Exato, como governo digital, né? Nós vamos avançar, nós estamos bem, estamos avançando, não é qualquer país que tem a plataforma GovBR, que é para... O que é o GovBR? É para ser um protocolo único do governo federal, né? Qualquer demanda que você tiver, você entra no GovBR, você faz a sua entrada, se autentica, tem 3 níveis de autenticação de confiança e faz suas solicitações perante qualquer órgão do governo federal. Essa é uma ideia fantástica que é a digitalização do governo federal, do Estado federal. Então, nós já estamos com 100 milhões de contas cadastradas. Então, significa que a gente está caminhando, né? E a gente está muito no ranking, a gente vai daqui a pouco... A gente já está entre, acho que nas Américas, nós estamos, se não me engano, entre os 3 primeiros, mas nós estamos caminhando para isso, não tem nada que impeça, e eu estou no Ministério das Comunicações, tá? Para ter governo digital, tem que ter internet, tem que ter comunicações, nós estamos trabalhando para justamente massificar a internet para o Brasil inteiro, para a zona rural, para todos os lugares. Enfim, eu acho que
em muito pouco tempo, a gente... Agora, junto com isso, vem a preocupação da proteção dos dados pessoais. Exatamente. E essa preocupação, Arthur, o que você está sentindo, né? Não só no seu ambiente, né? Você já está como DPO, já de fato na prática lidando com isso, mas na iniciativa privada, por exemplo, a gente vê que as empresas maiores, com orçamento e tudo mais, já saíram na frente já há algum tempo. E que depois que ela entrou em vigor ano passado, deu uma outra, né, uma outra onda, né, de adequações. E agora o pessoal vindo ali, né, já está valendo, tenho que me adequar, mas vindo aos poucos, até pela dificuldade toda, né, da situação que a gente está, você ter esse orçamento. Mas aos trancos e barrancos, as empresas estão tomando conhecimento, estão avaliando o melhor momento e começando ali um projeto. Como que você tem visto isso no setor público? O setor público ele não tem muita opção de não fazer, porque a gente tem órgãos de controle, não é? Tem a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e tem o TCU, o Ministério que eu trabalho, na verdade, todos os órgãos federais. A gente está hoje sob uma auditoria do TCU, não é? Sobre nos investigando sobre como é que está o nosso estágio de adequação à LGPD, né? Então, o TCU já está ativamente. No seminário que nós tivemos anteontem, o TCU até disse, olha, nossa iniciativa com deflagrar essa auditoria não foi a gente se sobrepor à NPD, porque no início ele teve uma indisposição, mas a gente respondeu já uma auditoria do TCU. A CGU, pela Ouvidoria Geral da União, né, tá nos dando suporte, né? Então, por quê? Porque as pedidos de informações de dados pessoais chegam pelo Fala BR, que é o canal nacional de ouvidorias. Então, se você hoje quer exercer o seu direito de titular de dados, né, perante o Estado, você entra no sistema Fala BR, mas é melhor que entre pelo Gov.br, que te joga para o Fala BR, porque você chega autenticado. E aí, o que acontece é que as ouvidorias também precisam agora, não é, se adequarem a isso. Então, assim, a gente não tem opção nós não temos opção de não nos adequarmos. Assim, nós recebemos pedidos de informação todos os dias, a todos os momentos, porque a Lei de Acesso à Informação estimulou muito, não é, o pedido de informação. E aí o pedido de informação agora, não só agora, mas desde sempre, envolve dados pessoais. E a própria Lei de Acesso à Informação já trouxe regras sobre o tratamento de dados pessoais. Tá? A gente já tinha parâmetros disso na lei. E agora, com a LGPD, a gente tem agora que fazer uma interpretação sistemática. É isso aí. É porque uma coisa não elimina a outra, né? Eu acho que essa é a ideia. A LGPD não revogou nenhuma outra lei. Então, você precisa dar a informação pela lei e como as pessoas vão utilizar essa informação e quais são os critérios para a divulgação dessa informação, isso está tudo regulado, né? O critério na lei e a proteção na LGPD. Então, eu não vejo também nenhum conflito quando a gente olha mais profundamente, né? Mas acaba que todo mundo imagina, mas agora a LGPD eu não posso divulgar e agora eu tenho a lei, então a lei morreu. Todo mundo, né, acaba pensando dessa forma. Mas eu acho que se você avalia sistematicamente assim, as coisas acabam se encaixando. Não vejo nenhum ponto. Acho que é o contrário. A lei está mais presente que nunca, né? E a regra é a transparência no serviço público. Isso. Acho que todo agente público precisa saber que o serviço público está sob o princípio da accountability, né? Nós somos controlados o tempo todo.
temos órgãos de controle, mas independente dos órgãos de controle, nenhum controle é maior do que o do próprio cidadão, e o maior controle do cidadão só pode acontecer por meio da transparência, né? Da transparência ativa, da transparência passiva. A transparência passiva acontece quando o pedido de informação acontece. Agora, a gente tem um pouco mais de contornos, né? Com a LGPD, os contornos estão um pouco mais definidos. A lei já trazia alguns contornos, mas agora com a LGPD a gente tem contornos um pouco mais definidos. Mas não que eles não existissem, eles estão um pouquinho mais claros agora. Mas as respostas também não existem para todas as questões e vamos ter que tratar caso a caso. Pois é, e ganhando maturidade, né? Não adianta também querer. Tem muita empresa que fala, eu já estou adequado, e a gente sabe que um projeto de adequação não acaba nunca, né? Eu não sei como que o pessoal fala que já está 100%. Não existe ninguém 100%, né? É algo contínuo, é um tratamento, é uma mudança de cultura, é um cuidado para sempre, um monitoramento, uma auditoria, você precisa cuidar disso, né, para que a proteção dos dados exista, o respeito à privacidade, e isso não interfira, né, ou de certa forma não interfira a ponto de parar nenhum negócio e que viabilize, que continue viabilizando o uso de tecnologias. Olha, Denise, quando me disseram que a pessoa mais provável de ser DPO ia ser eu, né, encarregado, eu só aceitei porque eu te conhecia. Porque eu falei, ó, eu preciso ter alguém para tirar minhas dúvidas. E aí eu estava fazendo o seu curso já. Gente, para quem não sabe, eu fiz o curso da Denise, foi o primeiro curso que eu fiz. Depois, enfim, outros cursos vieram. Mas, gente, o curso da Denise é muito bom mesmo. Ela não só ela, como as pessoas que estão junto com ela, Manuela, estão juntas, e tem dúvida algumas vezes, a Denise já tem que, Denise tem 30, 60 projetos aí 60 agora. feitos, né? 60 agora? 60. Olha aí, 60 projetos de LGPD feitos. E aí quando me falaram assim, porque eu tô com a área de compliance, né, de integridade no Ministério. E aí pela afinidade, por uma série de coisas, não, vai LGPD, vai junto também, você vai acumular. E aí eu falei, bom, eu vou, porque a Denise, eu posso tirar dúvidas com a Denise. É basicamente isso. Mas eu acho que mais do que isso, a gente se sente confortável quando vê pessoas que estão no mesmo barco, que é algo que não está ainda 100% definido, e a gente precisa estudar, a gente precisa ter pessoas para conversar, compartilhar, não tem como. A questão é essa, a gente tá num mundo, num campo que no seminário mesmo, que aconteceu 2 dias depois, 2 dias antes, que estava Miriam, que estava, enfim, tantas autoridades do país sobre, autoridades muito importantes sobre isso. A própria Secretaria de Governo Digital estava lá e, na verdade, presidindo o evento. O que a gente sabe é que a gente tem dúvidas que a gente precisa construir. Né? E a gente precisa construir. Exatamente. E eu fico ainda mais tranquila quando a gente vê que, às vezes eu falo, poxa, esse ponto é tão difícil, vou dar uma estudada e eu começo a ver pelo que está acontecendo na Europa, né? O caminhar lá, entro no site das autoridades, vejo como que estão os julgamentos. E quando a gente vê que a dúvida também é lá, né? Que já vem com um histórico de leis de proteção de dados e que o GDPR, que, né, começou a valer em 2018, ou seja, eles já vêm aí 2 anos, pelo menos, na nossa frente em relação a isso, e eles têm dúvidas em relação à portabilidade, em relação à blockchain, em relação a decisões automatizadas. Tudo isso ainda é dúvida para o mundo inteiro. Por que a gente precisa ter uma resposta agora, né? Eu acho que é algo que está sendo construído, como você falou. Não tem como... Já está completamente certo. No caso do serviço público, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a pessoa faz uma solicitação e a lei fala que a gente tem que prover aquela resposta em 20 dias. Sim. Então, a gente sai
procurando resposta em qualquer... Enfim, a gente está procurando um fundamento legal para responder da melhor forma possível, porque o cidadão perguntou, ele tem um fundamento, ele tem um direito e a gente tem que responder. Exato. Ponto. É isso. Mas de certa forma, isso que você falou, é o buscar informação, é juntar as pecinhas, tentar entender o racional, a lógica da lei para você fazer essa resposta, né? Então, é mais isso mesmo que eu estou falando. Eu não tenho que saber essa resposta de bate-pronto e já ter um entendimento consolidado. Não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que estudar, avaliar. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados também está construindo muitos entendimentos ainda, né? Isso é uma coisa que a gente, enfim, aguarda, mas também não, a gente não, eu pelo menos não tenho uma sensação, uma cobrança assim, poxa, eu precisava ter tudo pronto, até porque eu venho da área de regulação, né? Sou de regulação de aviação civil lá da ANAC. A minha carreira eu sei que não tem resposta para tudo. Se tivesse resposta para tudo, não caía avião. Mas, enfim, a regulação é isso, é a gente entender que os agentes regulados precisam de um comportamento, a gente tem que tentar, por meio da regulação, induzir esse comportamento. Mas a gente sabe que o mercado regulado, ainda mais um de dados, não é? Que envolve muitos valores, muito dinheiro, é muito difícil de você conseguir o comportamento perfeito. Então, e do ponto de vista do serviço público, que é a nossa missão hoje, a nossa adequação hoje que a gente precisa, hoje o que a gente quer é que os agentes públicos tenham as melhores condutas, os melhores procedimentos e, enfim, resguardando o interesse público, mantenham e ao mesmo tempo, preservem os direitos de personalidade. Muito bom, isso mesmo. E, enfim, nós estamos seguindo aqui para a nossa despedida, que daqui a pouco também rola um cronômetro aqui na live, né, que a gente tem que desligar. Mas, bom, já agradecendo a sua participação. Eu, de certa forma, você sabe que eu gosto muito desse tema, falaria, né, por horas e horas e em qualquer momento. Mas, de certa forma, assim, essa conversa também trouxe um ânimo em relação ao andar, né, dessa visão que a gente acaba que não está tão próximo, né, dessa visão de como o governo está se movimentando, dessa atuação, com certeza, né, na sua fala, pessoa física, né, mas trazendo a sua experiência dentro do seu dia a dia. Olha, Denise, o que eu posso dizer é que o nosso maior desafio hoje é que antes a gente pensar nos procedimentos enfim, de um órgão ou outro, né, se adequar, é que a gente está passando por um procedimento de transformação. A gente precisa passar por um procedimento, por um processo de transformação de nação, de Estado. A gente precisa se transformar num Estado digital. E, junto com isso, obviamente, vem todas as consequências disso. Acontecendo todas as consequências disso, a gente precisa ter segurança da informação. Porque, sem a segurança da informação, nós não vamos ter confiança nesse processo. Tá? E aí, no meio do caminho, a gente precisa de segurança jurídica, não é? Segurança das regras do jogo e segurança de TI também. Então, a gente está num caminho que a gente nunca percorreu antes. Né? É TI junto com segurança jurídica. Que caminho é esse? A gente não conhece esse caminho ainda. E, no meio disso, a gente tem os órgãos enfim, de governo, não é? Servidores. Mas o que eu posso dizer é que do que eu conheço até hoje, todo mundo que está dentro dos órgãos públicos está muito comprometido com isso. Legal, muito bom saber. E mais ainda, né, eu acho que todo mundo que acompanha aqui também está começando a querer conhecer o tema ou já estudando e se aprofundando. E eu sei que todo mundo em algum momento pensa, será que vale a pena eu investir nessa área? Será que o negócio vai para frente? Pelo menos eu vejo assim muito
essas perguntas, sabe? Ah, eu tô querendo mudar de área, eu tô querendo pensar em alguma coisa, eu quero começar uma atividade. E eu acho que ainda tem muito esse pensamento de será que isso vai? E eu acho que você trouxe também questões que é um caminho sem volta, basicamente isso. Com certeza é um caminho sem volta. Seja na iniciativa privada, seja no setor público, é um caminho sem volta. Até para quem é servidor público e estiver nos assistindo, é uma área de especialização dentro do serviço público. Verdade. A pessoa, nós sempre vamos precisar de algum DPO em algum órgão, de alguma forma. Então, é um caminho sem volta. Ah, agora é uma onda, está todo mundo pensando nisso. Quem for bom vai ficar, não é? Isso aí. Não é? Então, veja a Denise. Ah, tô lendo aqui o comentário, a Maria José falou, muito bom, pensei que só eu tinha dúvidas. Não é não, todo mundo, eu acho que todo mundo de certa forma quando pensa, né, vou me envolver nisso, vou estudar esse tema, será que eu, né, vou investir meu tempo, meu dinheiro, meu Denise, eu sossego? vou dar um exemplo aqui, mais idiota, besta que possa não ter nada a ver com o que a gente está ficando, mas nos anos 80 tinha uma profusão de bandas de rock no Brasil, né? Não vou citar as bandas, mas enfim. E certa vez entrevistaram um rapaz chamado Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. Perguntaram para ele, ué, você não acha que tá uma onda e tal? Ele falou, quem for bom vai ficar. Ele tá aí com a banda até hoje. Pois Enfim, é, viu? Tá vendo, todo né, Maria mercado, quem José? for bom Pega vai a sua ficar. banda e vamos embora. E eu acho que é isso, eu acho que, e eu vejo isso também, tem 15 segundos, eu vejo isso muito também entre os profissionais, querendo um ser melhor que o outro, um se mostrar melhor que o outro, e é um conhecimento eterno que tem que ser adquirido, não tem alguém mais capacitado que outro nesse momento, né? Tá todo mundo caminhando junto.